Donald Trump pode ter aprovado a anistia aos presos políticos no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ufaratsa, revisado por Libertus e será narrado por mim, Djalma Guedes. Pouca gente está comentando isso, mas a carta de Trump para Lula, ou melhor dizendo, a cartada de Trump contra Lula e a elite socialista brasileira e sul-americana os deixou encurralados, não apenas do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista institucional. O dilema enfrentado pela esquerda é claro, muito embora seja sutil. Tão sutil que ninguém da mídia em geral está falando sobre ele, seja porque a mídia de verdade ainda não antecipou os fatos por não desenvolver o raciocínio completo sobre o assunto, seja porque a mídia esquerdista também não o fez, ou se fez, está com medo da conclusão óbvia à qual se chega. Vamos analisar o caso desde o princípio e demonstrar como um movimento geopolítico do presidente Donald Trump encurralou o governo brasileiro e certas instituições brasileiras do poder judiciário, ambos já fragilizados, questionados, desmoralizados e esvaziados de apoio popular e representatividade. Trata-se de um movimento que pode ter tanto repercussões mais imediatas quanto de longo prazo. Em resumo, a carta ou a cartada de Trump pode tanto aprovar a anistia dos presos políticos do Brasil num curto prazo, quanto pode eleger diversos anistiados em 2026. A reputação do PT já não era das melhores dentro do próprio país. Eleição após eleição, o PT desmorona, com Lula vendo as chances de reeleição cada vez mais distantes. De uns tempos para cá, até mesmo a imprensa internacional vem largando a mão do salteador de 9 dedos. Em relação ao STF, a opinião pública também não tem sido muito diferente. O tribunal vem perdendo a credibilidade rapidamente desde que abandonou o mínimo senso de justiça em nome do posicionamento político explicitamente favorável ao projeto político totalitário do PT. Agora, a corte que já não dispunha da melhor reputação nas terras brasileiras, vê-se desnuda e exposta até as entranhas para os pares internacionais devido às justificativas apresentadas na carta de Trump endereçada a Lula, o cosplay de Vladimir Putin com baixa testosterona. Recentemente, no noticioso pelego da Globo News, o jornalista denominado Otávio Guedes disse em relação à carta de Trump: "Essa carta do presidente Trump só tem um ponto que é negociável: tarifas, barreiras. O resto não. O resto você não negocia a sua soberania. Ele quer obstar o julgamento de Bolsonaro? Isso é uma interferência nunca antes vista e tem a ver com a soberania." É difícil dizer ao certo se no trecho referido, Otávio falou pela própria boca ou pela boca do sistema. Afinal, o que restou à Globo foi ser a emissora do regime. Mas independente de quem tenha dito, se foi o próprio Otávio ou a coligação PT-STF, o fato é que a mensagem dele pode ser traduzida da seguinte maneira: o governo até aceita negociar redução de tarifas, mas o Lula e o STF não aceitam negociar o julgamento de Bolsonaro, que vai continuar. O que Otávio ignora é o fato de que num país onde a democracia é relativa e as leis também, a soberania também poderia ser relativizada. Por que não? Até poderia, mas nesse ponto Otávio parece ter razão. O judiciário não vai querer ceder, pois ele vive um dilema. De um lado, há muito tempo ele já extrapolou os píncaros de qualquer absurdo considerado possível e imaginado para uma Suprema Corte, inclusive a brasileira. De outro lado,
a mesma Suprema Corte ainda se sente na necessidade de manter as aparências de normalidade institucional, muito embora grande parte do povo brasileiro já tenha consciência de que aquilo dali virou diretório acadêmico ligado ao PT. A soberania não vai ser relativizada em nome dessa dita aparência institucional, do pouco que ainda resta dela, uma vez que dia após dia fica claro que a vaidade de muitos ministros é muito maior do que o senso de justiça dos mesmos. Ou seja, percebe-se que, por um lado, o Supremo não tem como recuar impunemente sem sacrificar a credibilidade da instituição e o nome dos ministros envolvidos no caos jurídico criado. Por outro lado, ficar parado poderia transmitir que a esquerda está com medo ou subserviente ao poder imperialista americano. Não obstante, seguir em frente representaria uma escalada e não tem como o Supremo fazer isso sem que o Brasil e os integrantes da alta casta política e jurídica de Brasília sofram duras sanções internacionais contra si e contra os seus. Sendo assim, não dá para chegar em outra conclusão senão aquela que aponta que a única forma que o Supremo Tribunal tem de sair desse nó górdio é a de deixar a anistia passar. Deixando a anistia passar, a Corte não precisa recuar, sendo assim não precisa dar satisfação sobre as aberrações jurídicas que fez e criou ao longo do passado de perseguição. De outra parte, manter a aparência inabalável e imune às pressões, alegando que não se importou nem mesmo diante da pressão internacional norte-americana. Além disso, finge para a esquerda que lutou até o fim, mas que não pôde fazer nada contra a anistia em consequência do respeito à legalidade e à separação dos poderes. Coisas que eles constantemente vêm desrespeitando após a implantação do período de lawfare contra a direita. No jogo criminoso de intrigas e trapaças que o sistema vinha jogando impunemente dentro da jurisdição nacional, eles não contavam com a possibilidade de levar um checkmate vindo do exterior. Para os esquerdopatas brasileiros, o jogo estava ganho e era apenas uma questão de tempo. O jogo mudou drasticamente. Não será surpresa se setores anteriormente contrários e resistentes contra a ideia de anistia passem a defender uma anistia ampla e geral, que inclusive abranja dentro dela esses mesmos setores. O motivo disso, tendo em vista que a anistia terá que passar para que o Supremo Tribunal Federal não fique desmoralizado na visão dos opressores, pode ser melhor que passe para todos. Do contrário, eles correm o risco de responder pelas barbáries que cometeram. Ou seja, se antes o PT e os demais membros da facção política e jurídica comunista não queria que a anistia passasse, ou até tolerava que ela passasse, só que sem Bolsonaro e os supostos mandantes, agora não será surpresa se o PT quiser que a anistia passe e inclua não apenas Bolsonaro, mas também Lula, ministros e até os sindicalistas que desfalcaram o INSS, dentre eles um irmão de um tal presidente da República, um certo pau d'água de Garanhuns. Se, de uma parte, ver os presos políticos livres causará identificação e empatia do povo brasileiro, por outro lado haverá também o sentimento de perplexidade e antipatia contra a esquerda pelos absurdos que cometeram e apoiaram. O resultado poderá ser sentido já nas eleições de 2026, com a eleição de ainda mais candidatos de direita, inclusive dos ex-presos políticos. Lula ladra contra Trump
inutilmente. São só bravatas em resposta ao problema criado pelo próprio PT. Janja chama parcela significativa do povo brasileiro de vira-lata. Mas o que realmente é estrondoso e chama a atenção é o silêncio sepulcral da corte brasileira diante dos fatos. Logo eles, que têm uma opinião formada sobre tudo, que até pouco tempo atrás fazia a galhofa com o fato do Brasil ou deles sofrerem sanções dos Estados Unidos. Será que a ficha dos togados caiu? Pode ser que neste exato momento algumas autoridades brasileiras tenham baixado a crista, dado um tempo de cantar de galo e já estejam fazendo as contas, planejamentos financeiros, realocação ou blindagem de patrimônio e investimento. Pelo visto, pode ser que para alguns integrantes do Gilmar Palusa, quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais visitar Portugal. Não resta dúvidas que, graças ao esforço de muitos brasileiros, dentre eles o povo anônimo que trata do assunto na rua ou nas redes sociais, a anistia quase foi aprovada. Youtuber e influencer, advogados, jornalistas, políticos, entre outros, o projeto da anistia aos presos políticos foi para frente e ficou na cara do gol. Pegando o gancho do futebol, eu arrisco dizer que em tempos de Mundial de Clubes e Copa do Mundo nos Estados Unidos, esse pode ter sido o toquinho de Donald Trump, um jogador que entrou em campo aos 49 do segundo tempo. A cartada geopolítica de Trump pode ter alterado o tabuleiro, mas o problema é mais profundo. O poder concentrado sempre será uma ameaça à liberdade. Como alertava Friedrich Hayek, o caminho da servidão começa quando trocamos a liberdade pela promessa de segurança política ou ideológica. A única forma de restaurar a justiça é limitar drasticamente o poder do Estado, restaurar o império da lei, não dos homens, e proteger o indivíduo contra os abusos daqueles que se autodeclaram salvadores da pátria. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. E anistia já!